Alguma vez na vida você já se deparou com alguma solução que foi criada e pensou consigo mesmo, cara, que ideia simples, como que eu nunca pensei nisso antes? Se você já fez esse tipo de pergunta, então esse vídeo é pra você, porque eu vou falar aqui sobre os 3 ingredientes que eu aprendi no MIT enquanto eu morava nos Estados Unidos, que são necessários para a gente ver soluções serem criadas e gerarem justamente esse tipo de sentimento nas pessoas. Esses 3 ingredientes são os mesmos que a gente utiliza dentro do HackMed para propiciar o surgimento de inovação dentro da área da saúde. Se você tem interesse no assunto, não perca, esse vídeo é pra você. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aqui embaixo. Meu nome é Cauê Gasparotto e, como eu já falei em vídeos anteriores desse canal, em 2018 eu tive a oportunidade de ficar um ano nos Estados Unidos e enquanto eu estive lá como aluno da Harvard Medical School no departamento de Medicina Cardiovascular, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo de inovação e empreendedorismo em saúde no MIT chamado MIT Hacking Medicine. E esse grupo já tinha sido responsável lá nos Estados Unidos pelo surgimento de mais de 50 startups, conseguido mais de 250 milhões de dólares de investimento para essas empresas. A partir dessa experiência, então, eu tive a ideia de voltar para o Brasil e implementar algo aqui parecido com o que eu tinha aprendido lá nos Estados Unidos. E é o que nós temos feito com o projeto do HackMed. Se você não conhece o nosso projeto, dá uma olhadinha depois no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, LinkedIn. Se você tem interesse em trabalhar com inovação e empreendedorismo na área da saúde, é bem provável que você se interesse pelo HackMed. Então dá uma conferida lá. Enquanto eu estive no MIT, eles reiteravam bastante a importância de 3 ingredientes, de 3 pilares que são necessários para que a inovação possa acontecer. Eu vou falar aqui sobre cada um deles e vou citar alguns exemplos da vida real e que permitem provar que esses pilares de fato são necessários para a gente ver a inovação acontecer. O primeiro deles é resolver problemas próprios. Ou seja, quando nós estamos trabalhando com inovação, se nós temos uma dor que é nossa e tentamos solucionar ela de alguma forma, essa dor que nós temos pode também ser uma dor de outras pessoas. E se a gente descobre como resolver um problema que é nosso, a chance da gente fazer isso de uma forma boa, porque é algo que a gente quer resolver para nós mesmos, isso aumenta bastante a chance de sucesso dos nossos projetos. E também aumenta a chance da gente querer se engajar a ponto de querer levar isso para frente. Uma das maiores startups que nós conhecemos na atualidade surgiu justamente dessa forma. É o caso do Uber, em que os 2 fundadores, Travis e Garrett, quando eles estavam em Paris, em uma conferência sobre empreendedorismo e tecnologia, eles tentavam voltar dessa conferência para casa. Era uma noite bastante fria, com bastante neve, e eles não conseguem chamar o táxi. A partir daí, eles têm a ideia então de criar um produto, de criar um serviço que facilitaria a locomoção das pessoas pela cidade, para que outras pessoas não precisassem passar pelo que eles passaram, pelo fato de não conseguirem pegar um táxi em um dia extremamente frio. Da mesma forma, eu cito um outro exemplo que eu vi lá no MIT, de um projeto de startup que surgiu a partir do descontentamento de mães que estavam muito incomodadas com as breast pumps, aquelas bombas de extração de leite, e que são muitas vezes desconfortáveis para quem está amamentando, para quem precisa, na verdade, extrair o leite para amamentar o filho. Essas mães, então, resolveram criar um novo modelo para as breast pumps, um modelo que fosse muito mais user-friendly, como a gente chama, né? Amigável ao usuário, que fosse muito mais confortável, que gerasse menos barulho e que fosse muito melhor para quem está utilizando. Elas criaram um novo dispositivo e chegaram até a levar a ideia para conseguir investimento no Vale do Silício. O segundo ingrediente é multidisciplinaridade, quando a gente trabalha com pessoas de diferentes áreas para tentar resolver um mesmo problema. Eu cito aqui o exemplo de um dispositivo que foi criado em um dos hackathons do MIT, que são competições de inovação de 3 dias. Se você não sabe o que é, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Então, dentro de um dos hackathons do MIT, um grupo de engenheiros e médicos se juntou para resolver um problema bastante grande hoje dentro da medicina, que é justamente a dificuldade de fazer ressuscitação em neonatos, em recém-nascidos.
E eles utilizaram então dos backgrounds totalmente diferentes para criar um dispositivo que eles chamaram de AIR, que era um dispositivo para facilitar esse procedimento de ressuscitação em neonatos. No final das contas, o projeto chegou a ser apoiado pela Philips para fazer o seu desenvolvimento. E, por fim, o terceiro ingrediente, enxergar problemas antigos sob uma outra perspectiva, o que eles chamam de Old Problem in a New Light, o que significa você ignorar aquela resposta padrão que a maioria das pessoas diz, do tipo, ah não, isso não tem solução porque sempre foi assim, ah não, deixa disso, sempre foi assim que a gente vai fazer. É justamente por conta dessa mentalidade da gente enxergar um problema que é muito recorrente, mas por algum motivo a maioria das pessoas acha que por ter sido sempre feito assim, a gente não tem como fazer de outro jeito. E o que, na verdade, temos que entender quando a gente está trabalhando com inovação, que isso dificulta muito a criação de soluções inovadoras, por você já colocar uma barreira, que é o fato de que sempre foi assim, então não tem como fazer diferente. Trabalhar com inovação significa a gente olhar problemas, muitas vezes são problemas que já acontecem há bastante tempo, mas a gente tenta enxergar isso sob uma outra ótica, a ponto da gente conseguir identificar potenciais pontos de melhora. Existem técnicas que permitem a gente fazer isso, e isso é justamente o que causa aquele sentimento que é o que nós conhecemos por vujadê, o oposto de déjà vu, que é quando a gente está acostumado a ver a mesma coisa várias e várias vezes, mas por algum motivo, em algum momento, a gente enxerga aquilo sob uma outra perspectiva e a gente tira um novo insight daquilo. O exemplo que eu vou dar aqui foi de uma das grandes startups que surgiu lá nos Estados Unidos, que é a PillPack. É uma empresa que surgiu dentro do MIT por um grupo multidisciplinar, então um farmacêutico, um engenheiro e uma designer, e eles resolveram tratar o problema que é muito grave nos Estados Unidos e nos sistemas de saúde ao redor do mundo, dificuldade dos pacientes que têm que tomar mais 5, 6 medicações ao mesmo tempo, a dificuldade para eles manejarem todas essas medicações e saber exatamente quando tomar cada uma delas. Qual foi a ideia que eles tiveram então? Por que ao invés da gente fazer como sempre foi feito, que é o cara vai lá na farmácia, compra a medicação, compra todas elas e tem que administrar uma a uma diariamente, por que a gente já não entrega para ele, pelo correio, uma caixa com vários envelopes, em que dentro desses envelopes a gente tem as medicações separadas por data e hora em que elas deveriam ser administradas. Você vai lá, destaca um envelope e lá tem às 10 da manhã, no sábado, qual que é a medicação que você deveria tomar. Isso foi uma ideia simples que eles tiveram, que foi validada dentro de um hackathon no MIT e que depois foi levada adiante e se tornou uma das principais startups da área da saúde nos Estados Unidos, chegando a ser comprada pela Amazon por quase $1 bilhão. Hoje, a PillPack é um serviço disponibilizado dentro da Amazon e já atinge praticamente todos os estados americanos. Uma ideia simples que foi construída a partir de 3 pessoas que tinham visões de mundo e backgrounds, experiências prévias totalmente diferentes e que só foi possível porque essas pessoas enxergaram uma dor muito grande que já existia há muito tempo, mas entenderam que de alguma forma era sim possível fazer diferente. Enxergaram um problema antigo sob uma outra perspectiva e geraram essa solução que se tornou uma das principais startups nos Estados Unidos. Provavelmente você que está ouvindo deve estar pensando, cara, ideia brilhante, como que eu nunca pensei nisso antes? A ideia do vídeo de hoje era isso. Se você tem bastante interesse nesses assuntos, eu recomendo dar uma olhadinha no Instagram e no LinkedIn do HackMed, porque lá a gente fala bastante sobre inovação, sobre empreendedorismo, e nosso objetivo lá é fomentar o surgimento desse tipo de ideias, o nascimento de soluções que vão resolver os problemas do sistema de saúde brasileiro nos próximos anos. E é claro, se você gosta mesmo desses assuntos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like no vídeo e um comentário ou sugestão para os futuros vídeos desse canal. Como foi recomendado lá no meu Instagram, a galera falou que muita gente tem interesse em ver vídeos um pouquinho mais curtos, então eu resolvi mudar um pouco, fazer esse vídeo um pouquinho menor e vamos ver como é que vai ser a resposta de vocês. Deixe aí seus comentários se vocês gostaram, se vocês acharam que ficou muito curto, se vocês acham que preferem que seja maior ou se tá bom desse jeito, tá bom, pessoal? Valeu, a gente se vê!